Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, que o Spook aqui novamente para uma pérola da internet. Você já ouviu falar do termo "foi o cão que botou para nós beber"? Foi o diabo que trouxe as birita. Foi o cão, o cramunhão que me levou até o bar e me serviu a cachaça. O ditado popular tornou-se real. Apresento a cachaça da Annabelle. Sim, envelhecida dentro do próprio caixãozinho do capeta. Se liga nessa coisa mais absurda que o nosso queridíssimo Tony Spera fez, né? Espera que lá vem bosta. Esse é o ditado. Bom, meus amigos, parece palhaçada, piada, é o circo, mas é real. Transformaram o medo da Annabelle, que é uma coisa tão ridícula, mas explorado por muitas pessoas no Brasil, em algo que realmente merece destaque. O circo da Annabelle. Essa porra não tem nada. Cachaça envelhecida dentro do caixãozinho do capeta. Veja, durante muito tempo eu arrumei briga na internet, como sempre, né? Isso porque é tretoso. Arrumei briga na internet dizendo: Annabelle é uma mentira, Annabelle é uma farsa, Ed e Lorraine Warren são uma farsa, o Tony Spera que vai vir bosta, que é o genro da Lorraine, é outro mentiroso, arrumou briga com o Zach Bagans. Ou seja, quando eu trago para vocês e mostro por provas o que está por detrás disso, vocês fazem o chiliquinho de vocês, porque vocês vivem no eu acho que, enquanto eu trago o documento do New York Post, eu trago os processos da Lorraine, que foram publicados no estado de Virgínia. Só você entrar no tribunal lá e procurar. Diz porque eu não sei falar inglês. Diz porque eu não vou fazer isso. Eu tô jogando Minecraft, é mais legal fazer casinha do que procurar se é verdade ou não. Eu vejo as pessoas que me ofendem, é tudo jogador de ou Minecraft, ou Free Fire, ou Call of Duty. Eu entro lá no site do cara, tá lá, 3 videozinhos jogando com aquela vozinha de criança com espinha no saco. Esse é meu público hater. Muito bem. Tudo que acontece no cinema, vocês se baseiam achando que é realidade. Tudo que acontece ali, você vê uma frase, baseado em fatos reais. Vocês partem do princípio de que tudo que está no filme é real. Veja, Conjuração do Mal 3, que saiu lá no cinema, né, do cara que matou o rapaz no canil, porque o rapaz estava com o demônio no corpo e tal. O cara ele foi preso, foi levado para cumprir pena direto na cadeia, teve a sentença dele decretada por um juiz inteligente, com capacidade cognitiva no seu lugar, sabe exatamente o que é o crime. Ed e Lorraine Warren inventaram historinhas dizendo que era o demônio que levou ele a matar. Quando chegou nisso no tribunal, a Lorraine foi lá e abriu a boca, o cara ele teve uma síncope de gargalhada. O juiz riu da cara dela. Falou: a senhora tem problema, vai se tratar. Isso é um crime, ele vai pagar por isso. Surgiu a modinha de culpar o diabo, o demônio. Eu coletei 100 processos de pessoas que estavam culpando o diabo. Tem um cara lá que ele culpou o diabo, que o fez entrar numa loja de bebida para roubar uma cerveja. Foi o diabo e ele tentou condenar o diabo. Nos Estados Unidos não existe isso. Quando os Estados Unidos ele é constituído, você tem uma presença muito forte das igrejas. Igreja anglicana, presbiteriana, você tem um leque enorme de igrejas. Cada quarteirão tem uma igreja. Essas igrejas, elas passam a explorar muito os Estados Unidos, claramente, perfazendo-se da imagem do diabo, do demônio. Então Ed e Lorraine Warren, naquela época, vendo a questão do diabo e do demônio, falou: cara, vamos ganhar dinheiro com isso? Vamos fazer o quê? Vamos inventar histórias. Vamos construir enredos. Veja o caso do Enfield. O próprio assombrado, Matteo e a Ana, fez um vídeo espetacular falando sobre isso, onde um psicólogo, acho que era um psicólogo, não era um psiquiatra, um psicólogo foi lá na casa e falou: eu vou estudar os fenômenos que aqui estão. A menina que pulava lá da cama, a voz gutural e tudo mais. O Ed e a Lorraine Warren bateram lá na porta. O psicólogo falou: vocês não vão entrar aqui. A ciência é que vai analisar isso, e não vocês. O que o Ed fez? Chamou o cara para um canto e falou: você está perdendo dinheiro. Você pode ficar muito rico com essa história.
Ele tocou os dois dali. O cinema fez o caso Enfield com Ed e Lorraine Warren participando, sendo que os dois nunca fizeram parte da história. Por que vocês não pesquisam? Por que vocês não vão atrás? Por que vocês não se informam? No caso do Conjuração do Mal 3, que eu fiz uma pesquisa, New York Post, saíram todas as matérias do caso, saíram no Tribunal de Connecticut, saiu o processo do Conjuração do Mal 3, toda a história americana contando realmente que foi uma puta invenção. A própria família processou a Lorraine Warren, porque mentiram. A própria família processou a Lorraine Warren. Imagina o seguinte, você está lá na sua casa e você recebe aí esses grupinhos que caçam fantasmas e publicam os vídeos na internet com aquele X-Spirit Box, sem bacon com maionese, e aí chega lá no X-Spirit Box, tem um espírito aqui. Eles olham, o aparelhinho fica pitando e tal, e aparece lá os negócios. Aí o cara sai lá e quando vai publicar o vídeo no canal, diz que era o demônio, diz que o demônio estava te influenciando, diz que o demônio vai te usar para matar a família e blá blá blá. Você fala, porra, o cara veio aqui, comeu bolo, tomou café, disse que tinha um espírito, mas não fez porra nenhuma e me deixou aqui com a sociedade achando que eu tenho o demônio no corpo. O meu pastor da igreja vai falar o quê? As pessoas vão falar o quê? Você vai enfiar um processo no rabo do cara. Que foi o que fizeram. Vocês sabiam, por exemplo, que a Lorraine Warren foi processada nos Estados Unidos por lei de zoneamento? Porra, então a velha curtiu uma festinha, um inferninho? Não, lei de zoneamento não é que ela estava na zona. Significa que a casa dela foi interditada porque a garagem possuía um museu Warren. Pela lei americana, você não pode ter um negócio dentro da sua própria casa. Eles não permitem. O que eles fizeram? Interditaram e fecharam o museu Warren. Que coisa! Que bandidinha, como diria o advogado Paloma. Sabe quanto custava a entrada para o museu Warren? 180 doletas. 180 dólares, tá? Estamos falando de 600 conto, uma brincadeira dessa. E ainda com o direito de ficar meia hora somente no museu e tirar uma ou duas fotos do lado da Annabelle e ir embora. Que os pariu, hein? É verdade. São esses daí que vocês enfrentam, esses daí que vocês idolatram, esses que vocês ficam, ai que casalzinho lindo, eu adoro. E a gente fez vários vídeos aqui contando a história da Lorraine Warren e do Ed Warren. Sabe, tem uma coisa muito interessante que eu separei para vocês, e claro, mexe com o âmago da galera. Tá aqui, esse aqui é um site chamado Ranker, com um escritor chamado Christopher Schultz. Todos os casos mais controversos de Ed e Lorraine Warren. Presta atenção nisso. Caso Amityville. Amityville! Tá? Deixa eu trazer vocês pra cá. Antes que a maldição da Annabelle derrube a câmera. Que coisa, né, tio de Porocchis? Vamos lá. Caso Amityville. Amityville é talvez o caso Warren mais famoso e, portanto, mais investigado. Em 1974, em Amityville, nós tínhamos Ronald Defoe, que matou toda a sua família no meio da noite, depois afirmou ter ouvido vozes conspirando contra ele, e cerca de um ano depois, George e Kate Lutz se mudaram para casa com seus 3 filhos. Os Lutz, então, começaram a alegar que estavam experimentando fenômenos e pesadelos inexplicáveis e que estavam cercados por entidades demoníacas. Ou seja, esses caras podiam ser até brasileiros, mas aí de vez de chamar Lutz, podiam chamar Putz, né? A família Putz. Muito bem. Sua história acabou se transformando no livro de Amityville Horror de Jay Anson, em 1977, e depois virou filme em 79, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Muito bem, e os Warren foram lá, bateram na porta, tal, entraram com uma equipe de filmagem aí de uma afiliada de notícias local. Estamos falando eles realmente, não os atores do cinema. A investigação foi chamada de A Festa do Pijama Psíquica pelos céticos, mas Lorraine sentiu grande maldade na casa e insistiu que ela estava infestada de entidades demoníacas. E essa aparição na TV consolidou os Warren como especialistas no campo de pesquisas paranormais, apesar de não apresentar evidências físicas de suas descobertas. Diz que uma foto de um garoto fantasma tirada na casa é a prova de assombração, mas é amplamente considerada uma farsa. A foto foi considerada uma montagem. Pois é, né? É fácil ganhar dinheiro hoje em dia. Annabelle, a boneca assanhada. Uma das maiores dificuldades na investigação de qualquer um dos casos dos Warren é que existem poucas informações fora do que os próprios Warren forneçam. Isso é especialmente verdadeiro no caso da infame boneca Annabelle.
que a gente vai ver daqui a pouco que o Spera fez. Spera que você vai ver a merda. De acordo com Joseph Laycock, no seu artigo The Paranormal to Pop Culture Pipeline, uma estudante de enfermagem recebeu uma boneca, isso em 1970, e aí teve lá as melecas, né? Teve gente que falou que a boneca derrubou a menina da moto, a menina morreu atropelada e tudo mais. E aí o que acontece? Os Warrens foram chamados ali para poder investigar esse caso. E de acordo com o casal de caçadores de fantasmas, um demônio estava dentro da boneca e estava a intenção de matar. Tá bom. Os Warren então levaram a boneca ao museu e colocaram em exposição por segurança. Antes da sua morte, Ed Warren aparentemente avisaria os visitantes do museu que o último homem a zombar de Annabelle acabou morrendo em um acidente de moto. O que não é verdade, seu idiota. Quem zombou da Annabelle recentemente foi o Zak Bagans e ninguém fez mal a ele. Eu publiquei um vídeo do Zak, que o Zak é um puta de um cara milionário nos Estados Unidos e que chegou lá pro genro da Lorraine, depois que a Lorraine morreu, virou e falou, quanto você quer para eu ficar 5 minutos com a Annabelle? O cara levou lá uma bolada, beleza? Uma bolada, levou uma puta grana. Aí o cara bota as luvas, tudo mais, leva a Annabelle pro Zak Bagans. Ele bota a Annabelle numa cadeira. E ele falou, não é pra tocar na boneca, porque senão você morre. O que o Zak Bagans fez? Agarrou a boneca. No que agarrou a boneca, ele simulou um ataque no chão, mas não aconteceu nada com ele. O Zak Bagans está vivo. E ele até fez uma oferta para comprar o Museu Warren. Ele fez uma oferta para comprar a Annabelle. E os dois tretaram pelo Facebook. Eu vi até o post do Zak Bagans ali, tentando se defender, falando, cara, sabe, peraí, tem limites, não sei o quê. E o Tony Spera aqui ficou muito puto. Por quê? Porque acabou com a brincadeira dele, dizendo que quem tocar na boneca morre. E o Zak Bagans foi lá e botou a mãozona na boneca. E não morreu! Vamos lá. Então, aconteceu o teu acidente da moto e tudo mais, e a boneca tal aterroriza a família. O que hoje é uma puta mentira, tá? Nós temos o outro que caiu no escrutínio, né? O The Conjuring, o Conjuração. A assombração da família Perron foi a base para o filme do sucesso em 2003, chamado Invocação do Mal. Enquanto certos eventos retratados no filme foram exagerados para fim de espetáculo, que você não sabe e acha que aquilo realmente acreditou, Lorraine Warren e uma das filhas de Perron, que foi a Andrea, insistem que foi mais preciso para eventos da vida real, foi muito mais ligados a uma realidade, como a gente fala para vocês, o que acontece na casa de vocês, do que um boneco se levantar e sair andando, né? Aquelas coisas absurdas do terror de Hollywood, tá? Mas, de novo, não tem alegação nenhuma. Eles mentiram, Warren mentiu. Principalmente a atual proprietária da casa supostamente possuída, que foi Norma Sutcliffe, pesquisou a história da sua casa e descobriu muitos erros factuais apresentados como verdade pela família Perron, os Warren, e posteriormente os cineastas por trás da Evocação do Mal, que também tinha ali um processo envolvendo a Warner Bros. Devido ao influxo de invasores após o lançamento do filme. Então imagina que a casa foi invadida por um frenesi de pessoas e eles processaram Warner. Sutcliffe produziu um vídeo detalhando sua pesquisa, que alega que a bruxa apresentada no filme, que seria lá a Bathsheba, sei lá o que era aquilo, era tudo menos isso, ou seja, não era uma bruxa. E qualquer adoração satânica ou sacrifício infantil era por invenção. A evidência detalhada por Ann Smith em um artigo para The Providence Journal e é corroborado por Jamie Rubio no bloco investigativo. Então, embora possa ter havido atividade paranormal dentro da casa dos Perrons, o que eu duvido, uma quantidade substancial de informações contradiz as descobertas dos próprios Warren. E aqui tem, né, a coisa de Houghton em Connecticut. Em Connecticut nós temos um puta problema. E isso remete a um crime que aconteceu, que foi um assassinato. Vamos lá. Há um tempo atrás, uma americana conseguiu ter acesso a umas fitas proibidas da própria Lorraine Warren. Eu fui lá e consegui pegar esse material e eu trouxe para vocês as fitas proibidas de Ed e Lorraine Warren. Em Connecticut,
Um fazendeiro que estava morando lá relatava ter problemas com relação a vozes que ele escutava, a possessão e blá blá blá, todo esse enredo que a gente vê em Hollywood. Por quê? Porque o cara estava vislumbrado com a igreja, com obviamente as questões que a igreja trazia e apontava, dizendo: é o demônio vai te atacar, o demônio vai acabar com você, se você não doar dinheiro, o demônio vai enfiar o dedo no seu cu, tudo aquilo que a gente já escutou das igrejas aqui no Brasil. E o cara ficou bitolado achando que o demônio estava manifestando-se do lado dele. Ou seja, pode ser um mero obsessor que estava passando, ele achava que era o demônio. Ele entrou em contato com a Lorraine Warren, falou: Lorraine, eu pago o que for, você vem aqui em casa e faz um exorcismo em mim. Foi ela, inicialmente ela, o Ed Warren e o genro dela, que seria o Tony Spera. Eles foram lá e performaram aquele puta do enredo com água benta, com cruz e tudo mais, sendo que eles são proibidos de fazer isso. E eu vou explicar o porquê. Quando eles fazem isso, não deu efeito. E eles ficaram fazendo isso por dias e dias e dias. E nada. E isso tá na fita. O cara, de madrugada, 2 horas da manhã, ligou para Lorraine dizendo que ele estava mal. A Lorraine, ao invés de mandar um médico para lá, a polícia para lá, uma ambulância para lá e conduzi-la a um hospital para fazer laudos, exames médicos, ligados, obviamente, a qualquer problema mental que ele tivesse, com psiquiatras e psicólogos do lado, que nós sempre falamos para as pessoas, procure primeiro o médico para depois culpar o demônio. O que ela fez? Ela desligou o telefone e falou: eu não posso mais te ajudar. E desligou. E ela já enfiou o dinheiro do cara no rabo. O cara fez o quê? Pegou uma espingarda calibre 12, atirou na mulher e depois se matou. Isso é crime. O que ela fez de tentar performar um ritual de exorcismo fake, falso, sem qualquer autorização da igreja, sem qualquer anuência e autorização completa do Vaticano, é crime. Não sei se ela respondeu por isso, mas provavelmente respondeu. Mas ela morreu. Veja, nesse filme aqui que foi sensacional, The Devil Made Me Do It, resultou um processo contra a Lorraine Warren. Está aqui. A família processou a Lorraine. Mas existe um depoimento dos próprios padres que ela alegou que foram lá junto com os dois para fazer o exorcismo na casa deles. E foi mentira. Os próprios padres falaram que eles foram 1 ou 2 vezes. Não teve ninguém dos Warren, porque eles não autorizaram a família Warren ali do lado. Olharam o caso e falaram: não tem nada de diabólico aqui, é simplesmente pessoas com problemas mentais. Veja, se você for até o Vaticano e pegar informações sobre como se faz um exorcismo, claramente eles vão falar: você não tem autoridade para isso, você não sabe fazer. Os próprios livros do padre Gabriele Amorfi, que era o responsável pela atividade de exorcismos do Vaticano, não das suas igrejas ali evangélicas, nós estamos falando do Vaticano, a Igreja Apostólica Romana de verdade, tá? Que seria a única autorizada a fazer exorcismos, já que é a única autorizada a cultuar o diabo. Se você pegar o livro do padre Gabriele Amorfi, ele diz bem claramente: 90% dos casos, mais que isso, 95% dos casos, eles são meramente o quê? Problemas mentais do indivíduo. 5% são casos que a igreja não sabe explicar. Por quê? Porque a igreja não é médica, ela não tem autorização para fazer diagnóstico. Ela chega lá, olha e fala: cara, para mim isso aqui é problema mental sério, acabou. Eles vão embora. A Lorraine se alicerçava junto a padres locais, dessas igrejas locais. Por quê? Porque como as comunidades estavam crescendo, as pessoas iam nessas comunidades, nessas igrejas locais dessa comunidade e falavam: meu filho está possuído. Eles tinham contato com os padres locais e falavam: quem é o possuído dessa vez? Aí o padre falava: a família tal. Eles iam bater na porta. Era assim que eles trabalhavam. Eles batiam lá na porta e falavam: olha, eu falei com o padre tal, ele me indicou. Mentira, ele nunca indicou os caras. Aí eles iam, documentavam, faziam com que a pessoa acreditasse que era o diabo, o demônio, vendiam a história em livros. Eu vi a Lorraine de verdade em ação, e não a atriz. Eu vi a Lorraine numa série de TV chamada The Paranormal State. Ela não faz porra nenhuma por ninguém. Ela entra na casa: ai, existe um mal aqui, por favor, me leve embora.
com aquela voz de que fumou Marlboro a vida toda. Aí levam ela embora e o Ryan, que era o host do canal ali, o apresentador, ele fica olhando falando, mas Lorraine, você não vai me ajudar? Ryan, eu não estou me sentindo bem. E a véia vai embora. Parece, sabe quando liga o motor 10 km por hora, ela vai embora, ninguém para ela vai embora. Ops, onde você vai? Ô, véia, volta aí, véia. E a véia vai embora. Eu vi isso diversas vezes. Essa é a ajuda que a Lorraine faz. Ela depois chega em casa, escreve as histórias, vende e ganha dinheiro. Beleza? É isso que acontece. Mas nós temos aqui o Tony Spera com seu anúncio. Eu vou fazer a análise do Tony Spera. Bora. Vamos nós. Eu e você e eu, Tony. Espera pra ver o que tem atrás de você. Você vai adorar, Tony. Então vamos lá. A reserva paranormal de 2022 da Harridan Vodka foi envelhecida ao lado da lendária boneca Annabelle. O circo começou. Olha só. Essa matéria saiu dia 17 de outubro de 2022, escrito por Jason Price. Não é o Jason do Crystal Lake, mas pelo teor poderia. Bom, vamos lá. Bem a tempo para o Halloween, é óbvio. A Harridan Vodka lança hoje sua oferta mais aterrorizante de todos os tempos do Paranormal Reserve, Annabelle Edition. Deixa eu pegar uma arma, porque depois dessa acho que eu vou me dar um tiro na cabeça. Paranormal Reserve, Annabelle Edition. Uma coleção limitada de 666 garrafas descansadas por 30 dias no Museu da Lorraine Warren, lá em Connecticut. Cerca de 750 mililitros, 44% de ABV, que deve ser, sei lá, o teor alcoólico da bagaça, custando $200. R$1.000 a cachaça do demônio! R$1.000, cacete, que delícia! Só tem um erro, tá? 666 não é o número do diabo. Saiu a correção, é 616. As tábuas que foram encontradas trazendo a ideia do número da besta, que perfaz ali na época de Nero, quando houve, obviamente, a queda do Império Romano, fogo e tudo mais, é 616, não é 666. Houve um problema de interpretação naquela época sobre, obviamente, as tábuas, ao qual foi encontrado esse número, e hoje refaz essa ideia, tá? A pesquisadora, se não me engano, foi uma canadense que conseguiu traduzir, ou melhor, retraduzir as tábuas, ela acabou falecendo. Obviamente não por causa do número, mas nem por causa do diabo, que ficou puto, não foi nem o Damien que foi matá-la, né? Quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando, mas foi simplesmente acasos da vida. O museu abriga a infame boneca Annabelle, né? É o infame, a insana boneca Annabelle, que teria sido possuída por demônios na década de 1970 e inspirou os filmes de terror Annabelle, incluindo Annabelle Creation e Annabelle Comes Home e Annabelle Field and Cool, Annabelle Puxa o Pé à Noite, Annabelle Come Batata Frita, Annabelle na Balada e todos esses filmes, não é mesmo? Annabelle, como é que era? Deu a louca na Annabelle e tudo aquilo. Somos uma marca fascinada pelo estranho e inexplicável, então vem pro Brasil que você vai encontrar muita gente assim. Então, este ano queríamos trazer a reserva para uma das instituições paranormais mais conhecidas do mundo, a Bridget Taylor, CEO, presidente e fundadora da Harridan Vodka. Fizemos uma parceria com o Occult Museum, que abriga alguns dos artefatos mais aterrorizantes dos Estados Unidos, principalmente a infame boneca Annabelle. Dado que o museu está agora fechado ao público, por que será que ele está fechado ao público, hein? Você sabe, lei de zoneamento nos Estados Unidos. Lorraine Warren não foi pra zona e criou a lei de zoneamento, né? Infringiu a lei de zoneamento, a véia tava doidona na balada. De novo, né, lei de zoneamento nos Estados Unidos, pegaram o museu dela e fecharam as portas porque não pode se ter um museu dentro de casa, ou seja, um ofício, um trabalho dentro de casa. Nos Estados Unidos não se pode, tá? Ela expunha a casa lá, abria, tinha movimentação, tudo mais, e ela cobrava seus 180 doletas. Os Estados Unidos foi lá e passou a faixa e fechou o museu dela para visitação, não tem a visita mais ao público, tá? E a reserva paranormal é o mais próximo que os fãs de terror do ocultismo chegarão da boneca, porque o museu está fechado para visitação. A garrafa mais arrepiante de todas, a última, né? A última garrafa foi colocada diretamente à frente da caixa da Annabelle, que foi aberta pelo proprietário do museu, o Tony Spera. Spera pra você ver a bosta.
A garrafa foi então colocada dentro da caixa original da Annabelle, construída por Ed Warren por 30 dias. E a garrafa, a última garrafa, custa $13 mil. Então a gente está falando aí quase R$70 mil a garrafa. Quase R$70 mil a garrafa. O Zach Bagans deve ter comprado. É embalada em uma caixa de madeira única, que é uma réplica dos limites atuais da Annabelle, e estará disponível para compra no site do cara, tá? A embalagem sob medida se adapta a uma oferta aterrorizante. Vai com a caixa Ouija. O pointer é o símbolo da Harrigan's. Freak show. Paranormal Reserve é embalada em uma caixa de madeira gravada sob medida com o tabuleiro Ouija funcional em sua tampa. Ou seja, acompanha o diabo. Ele funciona, galera. O tabuleiro Ouija deles já vem com a possuidinha, né? Vem com pilhas inclusas. Você colocou a pilha, o negócio funciona, tá? Genial, muito bom. Acompanha certificado de autenticidade e luvas para o manuseio da garrafa. Luva, da mesma maneira que o Sparrow usa luvas para manusear a boneca, você vai usar luvas para manusear a cachaça do diabo, tá ok? Muito bem. A parte de trás da etiqueta tem a escrita se ferrou, otário, pagou 13 mil por nada. Não, desculpa. Está escrito help me, help us, help me. Olha que louco. Que foi inspirada nas misteriosas notas do pergaminho supostamente encontrado pelo proprietário original de Annabelle em seu apartamento. É sério? Essa história eu não sabia. Será? Mas vamos lá. Aqui fala sobre o caso da Annabelle, que a gente já falou, né, sobre ele. Um acompanhamento para uma primeira edição bem sucedida. No ano passado, para sua primeira edição da Reserve Paranormal, Harridan Vodka descansou 60 garrafas em 3 locais assombrados nos Estados Unidos. A Casa da Conjuração do Mal é óbvio, e a gente vai contar essa história. A Villisca Axe Murder Houses, que a gente já fez análise também, é meio zoado. E o Trans-Allegheny Lunatic Asylum, esse eu não conheço. Não conheço esse asilo. Mas o Villisca Axe Murder a gente já analisou, tá? É muito interessante aquela história e muito triste também. Infelizmente, foi um assassinato que aconteceu, mas muito antigo, numa rua que chamava, né, Axe alguma coisa, e o cara matou a família com um machado. É triste, mas é a realidade, né? O Conjuring House. Eu vou contar essa história do Conjuring e a gente já fez análise da casa, das pessoas que são os donos da casa hoje. Mas a gente vai fazer essa pausa. A gente vai voltar daqui a pouquinho, porque eu vou trazer para vocês a análise e o vídeo do Tony Sparrow, porque Sparrow é que vem bosta. E a gente vai fazer essa pausa agora. E eu vou continuar contando a história da Casa do Conjuração do Mal para vocês. A análise que eu fiz, o vídeo do Tony Sparrow, e a gente vai analisar o Tony Sparrow. Sparrow, que vai vir muita coisa legal para vocês. Feito? Recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os valores, claro. Por quê? Porque eu cobro. Porque eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou pai de santo, eu não sou paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você clica em qualquer uma dessas opções e aí você pode doar o valor que você puder e quiser. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação desse e de outros vídeos. E bons sustos a todos nós.